Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é a Natasha e esse é mais um Ambra Responde. Hoje nós vamos falar sobre os mestrados da Ambra. Estamos chegando aí na última semana do processo seletivo, das inscrições, né, para o nosso processo seletivo para o ingresso em agosto. E a gente vai tirar aí algumas dúvidas do pessoal que mandou ao longo da semana, dessas duas últimas semanas. Semana passada nós tivemos um Ambra Responde também e algumas dúvidas aí ficaram para serem respondidas hoje. E mais pessoas enviaram perguntas. Então, se você tem alguma pergunta sobre os nossos mestrados, aproveita, manda aqui na caixinha de comentários, no balãozinho de perguntas, que nós vamos responder, ok? Quem vai estar aqui comigo hoje é o nosso diretor de Tecnologia e Educação, Alfredo Freitas. Ele está chegando aqui. Não esqueça, pessoal, quem quiser tirar dúvida, mandar, não existe pergunta errada, pode mandar aqui na caixinha de comentários, no balãozinho de perguntas, e a gente vai estar esclarecendo as dúvidas que vocês têm sobre os nossos mestrados. Olá, Alfredo, boa noite, Boa noite, Natasha, tudo bem? tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho sobre os mestrados, tirar Vamos, dúvida do vamos pessoal sim, vamos sim. que mandou aí ao longo da semana. Então, a pergunta clássica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das opções de mestrado que nós temos aqui na Ambra. Oi, Natasha, a gente tem vários mestrados. Então, o nosso mestrado mais, vamos dizer assim, mais antigo foi o mestrado em Direito. Ele foi aprovado aqui nos Estados Unidos em 2017. E eu lembro que naquela época ele gerava muito estranhamento, né? Mestrado de internet, como é que orienta de internet, enfim. Então, o mestrado em Direito é um mestrado amplo, independentemente da área que você atue no direito, a gente pode contribuir com, com você. Tanto, tanto você que mora no Brasil, você que também atua aqui nos Estados Unidos, tem várias boas oportunidades e possibilidades. Nós temos também um mestrado em Compliance, temos um mestrado em ADR, em métodos de resolução de conflitos, chama mestrado em resolução de conflitos, em inglês a gente chama de mestrado em Dispute Resolution. Temos mestrado em gestão, também um mestrado amplo em gestão para profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, uma visão bem americana, onde pessoas de diversas áreas fazem mestrado para juntar o seu conhecimento com o mundo da gestão. Tem um mestrado em administração, tem mestrado temático aí em direito, na área de direito internacional, outro na área de direito dos negócios e tecnologias. Tem dentro da área de gestão também uma possibilidade de governança e compliance, e dentro ainda na área de administração, possibilidade de finanças e wealth management. Acho que são esses os macro cursos de mestrados que a gente tem, e especificamente a gente tem ali possibilidades dentro deles para atender as particularidades de uma pessoa ou de outra ou de vários. Legal. Teve uma pessoa hoje que me perguntou, né? Deixa eu traduzir o que ela falou. Foi para que serve o mestrado, né? Mas não foi bem com essas palavras. Ela queria entender melhor Uhum, como que era uma estrutura de um curso de mestrado, se era uhum, como se fosse uma pós-lato sensu, uhum, enfim, sabe? Uma uhum, especialização. Então, se você puder explicar um pouquinho para que serve o mestrado, como uhum. que ele é, né? O pessoal entender. Bem, vamos dizer assim, do ponto de vista macro, eu, eu, eu gostei de contar a história da caminhada que eu estava fazendo com duas crianças, né? Com a Alice e a Bia. As duas tinham 9 anos. E uma falou assim: papai, eu não entendo por que alguém faz mestrado. E a Alice respondeu: Bia, eu sei. Aí eu, curioso, falei: uau, você sabe? Explica. Aí ela falou: ó, é porque ou a pessoa quer aprender mais sobre alguma coisa que ela já faz, quer aprender mais, ou a pessoa quer mudar de trabalho, né? Ou seja, vamos traduzir aqui como mudar de carreira, a ter oportunidade de carreira. E normalmente está dentro desses dois mundos. Ou eu quero me aprofundar muito, eu quero me transformar num profissional onde eu vou entrar na elite daquela atuação que eu tenho, ou eu quero fazer alguma mudança de carreira. Então, por exemplo, um profissional da
um administrador ou um engenheiro quer entrar no mundo de wealth management. Então, o mestrado pode ser uma boa jornada para ele fazer essa transição. Um advogado quer entrar no mundo do compliance, o mestrado pode ser uma boa alternativa para ele entrar no mundo de compliance. Agora, o advogado também pode fazer o mestrado para ele se transformar num advogado muito melhor, entrar na elite intelectual e profissional da advocacia, ou para que ele se mantenha nisso. No entanto, para que o mestrado consiga entregar isso, tem que ser um mestrado de excelência, que entregue conhecimento aprofundado e não somente um título. Né? O título, aí qualquer instituição entrega, e o título não vai te entregar esses aspectos, ele vai te entregar algo burocrático que, sei lá, a pessoa talvez trabalhe para o governo e, dependendo do governo, se for no Brasil, às vezes só o título gera algum adicional de qualificação. Então, um mestrado de excelência, ele vai te dar destaque profissional, ele vai te dar um conhecimento aprofundado para você resolver problemas complexos, ele vai possibilitar um networking de valor e ele vai te dar sinalizadores que deixam claro para as outras pessoas que você é um profissional diferenciado. E com isso, você vai ser um profissional que vai ou ingressar na elite ou manter-se na elite. Legal, você falou aí de conhecimento aprofundado, de network, de sinalizadores, né? Como que uma pessoa ela se torna expert em um assunto? Como que ele vai se tornar uma autoridade num assunto? É autoridade quando as pessoas que não te conhecem, que elas entendem que você é uma autoridade. Então, por exemplo, o Euclides fazendo mestrado conosco, na primeira disciplina de mestrado, ele escreveu um trabalho articulando um conhecimento aprofundado que ele veio discutindo com o professor Daniel durante a disciplina. Esse trabalho, ele, com a ajuda do professor Daniel, eles publicaram num periódico científico. Então, esse trabalho foi articulado num formato de conhecimento científico, foi publicado num periódico. Desse periódico, que teve essa publicação lá no comecinho do mestrado do Euclides, alguns anos depois, quando Euclides já tinha terminado o mestrado, esse conhecimento do Euclides foi lido por várias pessoas, certo? Pelo menos uma das pessoas que deu esse conhecimento foi uma ministra do STJ, ministra Nancy. A ministra Nancy, ao tomar uma decisão no Superior Tribunal de Justiça no Brasil, usou o embasamento vários autores. Um dos autores foi o Euclides e o Daniel, nesse trabalho que ele teve aqui no mestrado. E aí ela embasou a decisão dela e faz isso trazendo isso. Ou seja, agora, presta atenção, o conhecimento do Euclides alcançou um dos 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça e foi citado pelo Superior Tribunal de Justiça. A maioria dos doutores em direito não possuem citação por ninguém do STJ, e o Euclides possui. Então, com isso, você tem claramente um indicador claro de que o Euclides agora ele é de fato uma autoridade, ele é de fato uma pessoa que tem grande relevância. E quem está dizendo isso não é o amigo dele, não é o sócio dele. Quem está dizendo isso é um dado lá que a ministra, que vai decidir sobre aqueles temas, usou o conhecimento do Euclides para fundamentar na decisão dela. Claro, de outras pessoas também, né? Mas especialmente, enfim, o caso dele, para trazer como as pessoas se tornam autoridade. Então você é uma autoridade quando outras pessoas, que não são seus amigos pessoais, reconhecem em você que o teu conhecimento naquela área, ele é um conhecimento relevante. Legal. E sobre networking, como que se faz networking num curso via internet? É possível mesmo? Bem, a gente tem... Depende. O curso de internet, existem dois grandes grupos de cursos de internet. Um curso de internet que ele é feito para maximizar o número de pessoas e reduzir as despesas, ou seja, é aquele curso que eu falo que a pessoa dá aula no Maracanã. Então as instituições tentam colocar o máximo número de estudantes e gastar o mínimo possível. Esse curso de internet, o networking dele é muito difícil, ou você vai gastar muito para encontrar alguém que vale a pena, porque qualquer pessoa entra, é um curso fácil, rápido e barato. Então, você investe pouco tempo, você investe pouco dinheiro e você sai com um diploma. Normalmente, esse tipo de curso aqui agrega quase nada. Do outro lado, quando você tem um curso onde as pessoas são selecionadas
os professores são selecionados, tem um rigor acadêmico, então eu sempre costumo dizer que tem uma tríade, né? Ou seja, eu tenho que ter professores de excelência com mestrandos dedicados e instituição séria com rigor acadêmico. Se eu tenho isso, eu tenho elementos que cria aqui para, de fato, ter um networking de valor. Por quê? Porque os mestrandos não é qualquer pessoa que entra, é uma pessoa que tem condições de entrar na elite intelectual e profissional, uma pessoa que tem condições, de fato, de fazer um mestrado que vai entrar naquele curso que vai ser aceito e vai fazer parte do grupo de mestrandos. Entendi. Eu até fiz essa pergunta antes de perguntar Eu só algo não sei se eu óbvio. respondi o como, né? Eu fiz toda uma introdução, né? E não disse como, né? Eu não sei se você ia perguntar era isso ou como é que é, né? Não, pode me falar como, então. Era mais ou menos isso, mas eu ia falar, Então, ia continua. complementar. Pode Complementa falar. aí. Me diga como, então. Como que é essa galera que faz o curso? Como na Ambra funciona? Porque Então, na como Ambra na Ambra o funciona? curso é via internet, Primeiro que né? o Então curso era outra. ele é via internet, mas ele é um curso para turmas pequenas. A gente tem 17, 19, 21 pessoas na turma. Esse grupo de pessoas estão se encontrando periodicamente toda semana com o professor. Então, toda semana você encontra, toda semana você conversa, você discute com o professor e com os colegas. Antes de um momento de discussão com o professor, cada mestrando estuda leitura que o professor recomendou e assiste aulas expositivas que o professor passou para se preparar para estar na sala de aula para discutir, e não somente passivamente. Então a pessoa Uhum. está na sala de aula onde ela está também ativamente articulando o que ela já viu daquele conhecimento, mas que ela estudou com a orientação do professor, numa aula que o professor já deu expositiva. Então ela tem a aula expositiva do professor, ela faz leitura com o professor e agora ela tem um momento de participação ativa junto com outros colegas. Como esses outros colegas são todas pessoas selecionadas, ele vai conhecer gente que vale a pena ser conhecido. Uhum. Aí ele também, aqui na Ambra, a gente tem um grupo de WhatsApp para os mestrandos de cada turma, a gente tem grupo de WhatsApp para pessoas do mestrado inteiro, a gente tem núcleo de estudos para, enfim, para vários temas, nós temos projeto de estudo temático, nós temos projeto de publicação orientada. Em todos esses momentos, as pessoas estão em um grupo pequeno de pessoas selecionadas com o suporte da Ambra e acompanhamento de um professor de excelência. Com isso, a gente amplia significativamente o networking, e um networking de valor, porque os mestrandos são mestrandos selecionados. Teve uma pessoa hoje, até vou comentar aqui, porque Uhum. acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falando isso. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem no WhatsApp hoje falando assim: ai, não gostei que tem processo seletivo. E aí eu falei: meu Deus, Ok. como é que eu vou explicar para ela por que tem processo seletivo, né? Uhum. Sim, não sei. Explica Não sei se aí, fala explica. aí, Alfredo. Não, Bom, o ela. mestrado da Ambra tem poucas coisas que são para todo mundo, né? O que eu conheço mesmo é só o ar e a água. Não conheço absolutamente nada que é para todo mundo até hoje, né? O ar e a água são as únicas duas coisas que eu conheço que servem a todas as pessoas. O mestrado da Ambra não serve a todas as pessoas. Então, gente que quer ter só um título de mestre, tem instituições para ele. Não é a Ambra. Mas elas existem. Então é só você ir para a questão. Ah, Alfredo, você está certo. Não, você se ofendeu. Pô, lamento, mas é uma realidade, é um fato. Uhum. Assim como existem arquitetos que não servem a qualquer pessoa que queira construir uma casa. Aquele arquiteto serve a um grupo de pessoas que quer construir talvez uma determinada casa, com um determinado investimento financeiro, com uma determinada estrutura. Mesma coisa, advogados. Os advogados não servem a todas as pessoas. Ah, eu atendo todo mundo. Talvez. Na maioria das vezes, não. Né? Então, assim, o mestrado da Ambra, ele não é para as pessoas que querem ter só um diploma fácil, rápido e barato. Existem as instituições para isso. Agora, para quem quer o mestrado da Ambra? Para pessoas que têm potencial de ingressar na elite intelectual e profissional de suas áreas de atuação e queiram ingressar na elite intelectual e profissional e tenham a capacidade de fazer investimento de dedicação humana. Então, o investimento de dedicação humana é o principal investimento. E tem também um investimento financeiro normal que a pessoa precisa fazer, afinal de contas, ele está tendo aqui o melhor investimento que ele tem, né? Que é investir no desenvolvimento dele mesmo. Sim. Respondendo à sua dúvida, né? Ela
Ela mandou essa mensagem. Foi essa pessoa também que tinha falado sobre a diferença entre um mestrado. Ela não entendia direito o que que era um mestrado, Uhum. uma pós-graduação lato sensu. Então a gente chamou ela para conversar, porque em poucas palavras digitando no WhatsApp fica difícil de você explicar tudo isso para ela, né? Mas eu acho assim curioso que a gente tem que desconfiar um pouco quando você está buscando um bom curso e você entra em contato com X instituição, qualquer instituição que seja, Uhum. e é só sei lá, uma folhinha assim falando, o valor é esse, o nome do curso é esse, se inscreve aqui, começa amanhã, sabe? Acho que você tem que desconfiar. Eu É. desconfiaria, eu não sei. Eu ia ficar, poxa, será que eu vou aprender num curso Uhum. desse? É para se É. desconfiar, né? Então, Exatamente. fica a dica aí. Exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, quando a instituição aceita qualquer pessoa e ela diploma qualquer pessoa, normalmente o diploma dela vale pouco ou nada no mercado com o tempo. Então ele pode até gerar algum resultado burocrático em alguns casos específicos, né? Mas na prática, o que vale é a excelência que você foi desenvolvendo ao longo de um mestrado, que transformou em você em um profissional de valor e que vai gerar esse tipo de resultado, como o caso que eu contei lá do Euclides. Fala um pouquinho, Alfredo, sobre a diferença do método no EAD tradicional e como que funciona aqui na Ambra. Pode falar um pouquinho até daquela questão da aula do Maracanã que eu adoro, que eu acho que é muito legal, o pessoal gosta muito, porque para pensar e fala, poxa, verdade, né? É, exatamente. Então, assim, existe uma. A maioria das instituições de ensino de internet, e aí as pessoas estão certas quando elas têm um preconceito contra o ensino de internet, por quê? Porque elas conhecem uma maioria, que fala de aula com muitos alunos. Então ela quer, de preferência, fazer o que a gente comenta aqui, que é a sala de aula no Maracanã. O que é a sala de aula no Maracanã? Imagine que você tem um professor, você tem lá algumas pessoas que vão receber essas pessoas e elas vão entrar no Maracanã para assistir a aula. Então, com isso, você vai diluir o custo humano da instituição de ensino para um número gigantesco de pessoas. Tá? Ou seja, você está lá, um professor dando aula para 200, no caso do Maracanã, sei lá, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, um número gigantesco. Tem instituições que chegam nessas métricas. Né? Então, com isso, você reduz significativamente as despesas. Certo? Só que o desenvolvimento intelectual humano, ele não vem de você simplesmente ouvir o professor. Se fosse Uhum. só disso, todos os problemas do mundo estavam resolvidos. A gente pegava o melhor professor de cada área, colocava para ele dar uma aula, gravava essa aula, colocava no YouTube, colocava as pessoas para assistir e todo mundo estava resolvido. Não, não resolve, não faz a pessoa virar um mestre. Poderia falar durante horas por que isso não resolve. Mas enfim, você deve saber que isso não resolve para a maioria das pessoas. Talvez um ou outro super autodidata vai ajudar muito. Mas enfim, vamos retomar aqui. Então, essas instituições, elas usam a internet para fazer o quê? Uma sala de aula gigante. Ou seja, se você pudesse olhar para o lado, você ia ver 200 pessoas aqui. Então, se você está numa sala onde tem 200 pessoas, como é que você levanta a mão para você discutir com o professor? Tem outras 200 pessoas. Como é que você articula o que você está aprendendo e combina isso com outros colegas? Quem são aqueles colegas? É qualquer um que entrou ali. Não há um critério. Não é? Tem um critério de ter um bacharelado. Tem tanta gente que tem bacharelado, não sabe nem escrever, que não dá nem para dizer que isso é um critério válido minimamente hoje. Né? Do outro lado, existem instituições como a Ambra que usam a internet não para minimizar as despesas. Então, perceba, essas instituições usam a internet para quê? Para minimizar as despesas. Despesa em ensino é despesa humana. São pessoas, é a disponibilidade das pessoas para quem na instituição de ensino estuda. Essa é a principal despesa. A Ambra e outras instituições usam a internet para eliminar a relevância geográfica de três atores, vamos dizer assim, a instituição de ensino, o professor e o estudante, no caso o mestrando. Ou seja, não importa para a Ambra se você está aqui em Orlando, se você está no estado de Washington, onde a Natasha está hoje, se você está em Miami, se você está no interior do Maranhão, se você está em São Paulo, em Brasília, não importa. A relevância geográfica ela é eliminada. Só que a gente elimina a relevância geográfica e a gente coloca o quê? Um contato, mestrandos selecionados em turma que tem possibilidade de uma discussão real com um professor de excelência. Então, semanalmente,
Grupo, você vai estar lá, não com um Maracanã cheio falando com o professor, mas você vai estar lá com 15, 17, 19 pessoas discutindo toda semana com o professor, certo? Então essas outras instituições, o que elas fazem? Ao invés dela ter o professor semanalmente falando com várias pessoas, elas colocam o professor para fazer uma única vez com uma tonelada de gente, né? E aí vai uma outra tonelada depois, uma outra tonelada. E a qualidade do ensino ela é reduzida a praticamente nada. Aqui na Ambra não, a qualidade do ensino a gente entende, e não é um entendimento só nosso, é um entendimento prático do mundo, que ela ocorre enquanto você tem contato intelectual com outras boas pessoas, especialmente com os professores e também com os colegas. Legal. E sendo via internet, então, né? Então, o Uhum. fato da Ambra ser um curso via internet, as pessoas têm que vir aqui para os Estados Unidos para fazer alguma atividade, ou nós oferecemos alguma atividade aqui? Como é que funciona? Bem, ter que vir não tem que vir para fazer absolutamente nada. Várias pessoas estudaram conosco e fizeram totalmente via internet. Tem gente Tem gente daqui dos Estados Unidos que eu nunca apertei a mão, que eu nunca vi. E tem gente de outros países também que estudaram conosco sem nenhum problema. Nós temos eventos presenciais ou atividades presenciais que são opcionais. Então, por exemplo, quem quiser vir para a Umbra Conference é um evento maravilhoso, um ótimo momento de descontração, de conversa, de troca de conhecimento também, mas é um evento de integração também muito bom e muito forte. Então, as pessoas sempre podem vir, né? Então, por exemplo, no evento agora de 2024, a Luciana Severo veio, mas ela veio depois que ela já tinha terminado o mestrado. Então, ela já tinha terminado o mestrado, já tinha feito, já tinha defendido, e aí foi nesse momento que ela conseguiu vir, né? E outras pessoas vêm durante o mestrado. E tem gente que vem que está avaliando também, né? Está conversando e não sabe nem se vai fazer mestrado ainda na Ambra e vem. Então, existem momentos presenciais, os quais são totalmente discricionários e opcionais. Teve um Ambra Conference agora esse ano, né? Em maio. Já tem algum aí previsto, Freire? Dá para dar uma canjinha aí? Dá para Tem, falar tem, alguma coisa? não tá no site nem nada, mas a gente tem as datas 21, 22 e 23 de abril de 2025. Nós vamos ter mais uma grande conferência que é a Ambra Conference. Ah, e, enfim, vai ser realizada aqui em Orlando. E estamos em breve abrindo as inscrições, tá? Para a Ambra Conference 2025. Então, o pessoal já fica ligado, tá vendo É. esse vídeo aí? Já fica ligado, né? Fica de olho, porque alguma coisa vai aparecer aí. E aí, falando ainda sobre o fato de ser via internet, né? Como é que funciona a questão de reconhecimento de título? É mais difícil porque é um curso via internet no Brasil, né? Então, Uhum. como é que funciona essa questão do reconhecimento do título americano da Ambra no Brasil por ele ser via internet? É mais difícil? Mais difícil depende, mais difícil do que o quê, né? Mais difícil em comparar, mais difícil ou mais fácil, a gente tem sempre que falar mais difícil em comparação com qual é a comparação, né? Então, então o ponto é, quando a gente vai olhar o critério, ou seja, você tem um título que é um título americano na Ambra, então você sempre recebe um diploma com a nacionalidade da instituição que você estuda. Então, a pessoa que estuda na Ambra tem um diploma, um título de mestre dos Estados Unidos da América. Esse título de mestre da Ambra, por si só, já gera muito valor, gera uma série de resultados positivos para a maioria dos nossos mestres, né? Eventualmente, a pessoa pode querer revalidar isso no Brasil por algum motivo do caso dela. Hoje, que a gente fala aqui em julho de 2024, quem tem o nosso tipo de mestrado e pediu para revalidar, teve revalidação positiva. Então, nós tivemos revalidações na Universidade da Amazônia, tivemos revalidações na Universidade de Cândido Mendes, tivemos revalidações na Universidade Católica de Brasília, e foram essas três universidades que alguém que conosco estudou pediu revalidação no Brasil. Então, onde Uhum. foi pedido, foi conferido o resultado positivo. E a pessoa precisa de uma única instituição no Brasil, seja ela tem que ser uma universidade, mas pode ser uma universidade particular ou pública. E uma vez que a universidade decide que aquele título está revalidado no Brasil, esse título ele passa a ter eventualmente o mesmo direito que tenha qualquer título brasileiro. Então, por exemplo, acho que alguns dias atrás eu falei com a Luciana Severo
e ela comentou do caso dela, que ela fez o processo no mestrado dela de resolução de conflitos. Esse processo, no caso dela, foi feito na Universidade Católica de Brasília. Dá uma olhada lá, acho que menos de 3 meses entre o dia que ela pediu e o dia que saiu o resultado. E assim, na prática, não gerou benefício ainda prático para ela, porque olha só, ela entrou no doutorado do INDP com o título americano da AMBRA. Então, o título americano da AMBRA fez com que ela entrasse no doutorado. O título da AMBRA fez com que ela tivesse melhores resultados profissionais para ela. Ela atua numa câmara de mediação dela mesma. Então, todo o título da AMBRA já faz com que ela tenha uma série de resultados práticos. No entanto, ela pediu a revelação porque eu pedi para ela pedir. Ela não tinha nem essa necessidade. Aí eu pedi para ela, falei, Luciano, pede lá, por favor, me ajuda quando você pede. Ela pediu e saiu o resultado positivo, ficou super feliz aí depois de ter atendido esse pedido. E outras pessoas também. Então, acho que na segunda-feira, o Marcelo me mandou uma mensagem e ele comentou o resultado positivo. Ele também foi uma pessoa que eu pedi para ele pedir. Eu falei, pede lá. Aí ele, não, mas eu trabalho aqui de consultor, não vai gerar nenhum benefício para mim, nenhum efeito. Não, a única coisa que você vai gastar vai ser um dinheiro da taxa. Então, consegue pedir lá para mim? Aí ele, não, beleza, vou pedir. E ele pediu e também teve resultado positivo. Então, assim, lá atrás tinha muita gente com dúvida, mas hoje em dia quem tem o nosso título está tendo resultado positivo. Se a pessoa tivesse feito o mestrado, tivesse ingressado e já tivesse terminado, ela já teria tido a revalidação. Sim. E aí vem uma outra questão aqui, inclusive já teve alguém que me perguntou, deixa eu ver, tá lá em cima. Foi a Ana Barbosa. Ela perguntou se a gente tinha bolsa de estudos para direito. Aí eu não sei se eu acho que ela está falando do mestrado em direito, né? Provavelmente. Sim. E aí eu ia perguntar sobre isso, assim, que você já falou um pouco, né, sobre essa diferença do método EAD, né, esse método tradicional para como a gente faz aqui na Ambra. Uhum. Mas por ser EAD não deveria ser mais barato? Você já falou um pouquinho aí, mas se você quiser complementar, por ser EAD deveria ser mais barato ou não? Poderia ser mais barato. Se o objetivo fosse maximizar o número de pessoas na turma, fosse, vamos dizer assim, maximizar somente o lucro, aí é mais fácil ser mais barato porque você bota mais gente e você ganha mais dinheiro. Tá? Essa é a lógica que, falando em português claro, várias pessoas do setor de educação falam comigo, cara, você não entendeu a lógica do mercado. Comigo e com outros executivos da AMA, vocês não entenderam a lógica do mercado. A gente fala, cara, você acha mesmo que a gente não entendeu? A gente entendeu, mas a gente faz um negócio diferente e tá tudo bem. A gente entende essa lógica de reduz os custos e bota um número grande de pessoas e com isso ganha muito mais dinheiro do que fazer um ensino de excelência. Então vamos lá. Como é que funciona o mestrado da Ambra? Vamos fazer a mágica de fazer ele virar baratinho. Imagine que o mestrado da Ambra tem mensalidade de US$ 1.000 ou R$ 5.000, tá? Então o mestrado da Ambra com US$ 1.000, R$ 5.000, ele atende turmas de, em média, 20 pessoas, ok? Ele tem dissertação com encontros individuais entre o professor e o mestrando. Ele tem encontros toda semana dessa turma com o professor. Então, o professor está toda semana fazendo encontro. Cada disciplina, o professor tem um trabalho final que o professor, que é um trabalho robusto, onde o mestrando de fato articula múltiplos conhecimentos que ele tem para aplicar isso na vida real e entrega para o professor. O professor corrige esse trabalho, o mestrando recebe um feedback, o professor corrige o trabalho de novo, o mestrando recebe um outro feedback, o mestrando faz uma apresentação oral individual, e aí ele recebe feedback do professor e da turma nessa apresentação oral individual, onde ele apresenta por 15, 20 minutos, o professor fica 10, 15, 20 minutos discutindo, conversando com ele individual. Então, essa, de forma resumida, essa é a estrutura do mestrado da Ambra. Agora, vamos pensar que isso tem um investimento financeiro de US$ 1.000 ou R$ 5.000. Vamos transformar isso num mestrado muito mais barato. Pensa, vamos considerar que tem 25 pessoas na turma, tá? Então, agora, ao invés de 25 pessoas, vamos colocar 125 pessoas na turma. Então, o que era 5.000 virou R$ 1.000. O que era US$ 1.000 virou US$ 200. Só com essa mudança. Não mudei mais nada. Tá? Agora, vamos pegar os encontros, que são encontros que ocorrem toda semana com essa turma. Vamos colocar esse encontro quinzenal. Então, o que era $1.000 tinha virado US$ 200, agora virou US$ 100.
que era R$ 5.000, virou R$ 1.000, agora virou R$ 500, certo? Então vamos pegar agora, ao invés desse encontro, do trabalho final dele, ser um trabalho final, que o professor faz uma dupla correção, que o professor vai e volta, que o professor tem tempo para responder as dúvidas assíncronas, vamos contratar um outro professor que custa metade para dar esse suporte. E aquele professor que está lá só fala, só grava aula expositiva. E vamos contratar um outro professor mais barato, que custa metade. Então agora, esse valor que a gente já estava em quanto, Natasha, me ajuda? Estava em 100, em 100? Oi? 100, 500 100 reais, né? dólares e 100, 500. Aí agora virou $50 e virou R$ 250. Aí, ao invés de ter aquela entrega daquele trabalho escrito que o professor senta, comenta, que o mestrando, vamos tirar então essa apresentação oral. Não precisa de apresentação oral, bobagem isso, não tem sentido. Esse negócio de entregar um trabalho de 15 páginas, de não sei o que, um artigo, que é aquele trabalho que fez o Euclides ser citado pelo STJ. Por que o Euclides foi citado pelo STJ? É um trabalho robusto, é um trabalho sério, só por isso que ele foi. Se fosse um trabalho simplório, de fazer um resuminho, o ministro do STJ não ia ler e não ia citar. Óbvio. Agora ia ser mais barato. Então a gente faz isso, que está em R$ 250 e $50, fica mais barato ainda. Ao invés talvez essa dissertação com encontro individual, periódico, um professor encontrando com cada mestrando individualmente, vamos colocar um encontro em grupo na dissertação, aí já ficou mais barato ainda, percebe? Ao invés de ter banca de defesa de dissertação, onde na Ambra você tem uma banca com 2 professores na qualificação, uma outra banca com 3 outros avaliadores, ou seja, tem 3 professores na primeira banca de qualificação, que é o orientador mais 2. Aí você tem uma outra banca com 3 avaliadores, mais o orientador, 4 professores. Ao invés de a gente fazer toda essa banca, vamos fazer um trabalho aqui que não precisa de banca. Já ficou mais barato ainda. Então, que era 250, já está ficando lá um negócio ridiculamente barato. Percebe? Então, essa transformação que eu fiz foi de uma realidade de R$ 5.000, $1.000, e foi baixando. Eu cheguei ali, se você for fazendo essas contas, custou menos de R$ 100 fácil. E aí, se a instituição cobra R$ 400 por esse produto que eu fiz essas adaptações, e ela cobra R$ 400 por esse mestrado agora, perceba que ela, considerando que os 5.000 da Ambra era tudo custo, virou aqui os R$ 400, virou menos de 100 de custo. Entende? E virou 300. Só que para onde foi a qualidade do ensino? Foi para o lixo. Qualquer pessoa vai fazer. Não tá saindo o seu som. Peraí, que deu. Não, Aí, agora foi. voltou? A Agora foi. qualidade do ensino numa solução dessa, ela foi literalmente para o lixo. Tá? Sim. E isso é o preço que você paga ao estudar numa instituição que trabalha com cursos fáceis, rápidos, baratos e simples. O preço que você paga é que você tem um curso que não tem qualidade nenhuma, você tem só um diploma. Eu costumo dizer, né, se não é um termo pedagógico, eu costumo dizer que instituições são impressoras de diploma. Algumas pessoas se ofendem com isso, mas faz parte. E aí, respondendo, então, como é o nome dela? Peraí, vamos voltar ali. Deveria ser mais barato, Ana poderia ser Barbosa. mais barato, né? É, Poderia ser mais barato, mas enfim, o preço para ser depende do que mais você. barato, o preço para ser mais barato é você ter somente o título. Mas se Sim. você só quer o papel, aí sim, pode ser bem mais barato. Só que aí existem instituições que entregam só o papel. Aí é só procurar essas instituições Sim. e não a outra. Né? E aí ela perguntou se tinha bolsa de estudos, né? Então aí a gente entra nessa questão também, né? Como é que a gente fala? Como é que é a metade do dobro? Metade do dobro, metade do dobro. É, assim, É, é desafiador. Hoje a Ambra tem um financiamento, então a gente tem uma cotação fixa em reais, que ela está muito vantajosa hoje. E além sim, da cotação fixa, nós temos um financiamento, onde a pessoa estuda conosco. Ela, claro, a Ambra tem que aprovar esse financiamento, a pessoa faz uma inscrição, faz uma candidatura, a gente tem que analisar o perfil da pessoa, e a gente entendendo que a pessoa tem perfil para fazer um mestrado conosco e que ela precisa ali momentaneamente de um financiamento, a gente financia e ela vai terminar o mestrado, vai receber o diploma, tá? E vai ficar com uma dívida. E depois ela vai gradualmente pagando aquela dívida no financiamento próprio. Tá? Agora, sim,
não é porque a pessoa não tem condições financeiras que ela deveria buscar um curso rápido, fácil e barato. Eu ia chegar aí. Mas deixa eu Então, só, então só, vamos entrar nesse ponto. sim, Fala sobre isso. deixa eu só pontuar aí uma coisa que você falou. Primeiro, mestrado da Hum. Ambra não custa US$ 1.000, viu, gente? Ah, Porque o Alfredo ficou falando de US$ 1.000, R$ 5.000. Não custa US$ 1.000 nem R$ 5.000, tá? Pode ir lá olhar que é é só bem para menos. facilitar as contas, né? E É, para dar uma exagerada, né? Ou seja, se custasse US$ 1.000 ou equivalente a R$ 5.000, que não é isso, é bem mais, bem menos que bem isso. Mas menos se que isso. fosse assim, poderia ficar muito mais barato só com esses ajustes que eu fiz. Sim. E a outra questão é, vou frisar aqui que a gente tem uma cotação fixa para essa turma de agosto de 2024, e é uma cotação fixa que provavelmente para um próximo ingresso aí, talvez um ingresso previsto para novembro ou fevereiro do ano que vem, essa cotação não vai mais estar desse jeito, hein, gente? Então, tem vontade de fazer um mestrado, tá, né? É o momento, vem falar com a gente agora, porque esse tá um valor muito bom para quem está buscando, para quem reside no Brasil, vai pagar uma cotação fixa em reais aí até o final do curso, né? Então, o que eu falei que a gente tinha que voltar a falar? Que eu falei assim, se eu ia segurar aí para a gente falar sobre isso. Ih, esqueci, esqueceu. Quando eu estava falando que, assim, às vezes as pessoas não, momentaneamente não têm condições financeiras, né? Ah, sim, E, de, de- e a gente tem vários casos desse, né, ao longo do tempo, pessoas que, pô, no momento eu não tenho condições financeiras, e a pessoa segurou e depois de um tempo ela voltou e fez mestrado conosco quando estava, né? Então, acho que era isso que a gente estava falando. Você tinha eu algum faço qualquer comentário, coisa, pergunta? né? Então, Uhum, eu não tenho dinheiro para fazer o mestrado da Ambra hoje, então eu faço um outro mestrado mais barato, uhum, não faço nada, né? O que que é o ideal? Vou buscar um outro tipo de curso, né? O que que uhum. é o ideal para uma pessoa que hoje não tem condições? Porque às vezes tudo bem, o preço é o que vale, mas se eu não tenho como pagar, o que que eu Bem faço? mais barato do que o que vale, mas quem não tem como pagar, o que é que faz, né? Então, assim, a primeira coisa que eu digo é, você não vai em qualquer mestrado, porque não vai resolver o seu problema, não vai te transformar num profissional da elite, vai só te dar um diploma fácil, rápido e barato. Então, talvez, você assim, Alfredo, mas eu vou ter o adicional de qualificação no meu serviço público. Ok, no dia que você sair do serviço público e você quiser oferecer uma consultoria e que você quiser crescer na iniciativa privada, esse diploma não vai servir para muita coisa ou não vai servir para nada lá na prática. Então, assim, pensa num curso que vai te ajudar a adquirir um conhecimento melhor, que vai te ajudar a crescer profissionalmente. Talvez você faz um curso de qualificação profissional mais curto e esse curso de qualificação profissional vai gerar resultado para você que vai te dar talvez um aumento na sua renda. Ou você faz uma boa pós-graduação, não uma pós-graduação qualquer dessas de 500 mil reais após todo. Isso aí também não serve para nada. Mas uma boa pós-graduação. Alfredo, não consigo fazer uma boa pós-graduação, então faz um bom curso de qualificação. Procura alguma coisa que seja boa dentro do que você pode pagar. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu, na época da pandemia, morei na minha cidade natal, chama São João dos Patos, Maranhão, tá? Então, tem uma pessoa que trabalha num supermercado no São João dos Patos, Maranhão, tá? E várias pessoas trabalham no supermercado. Vamos pegar pessoa que trabalha no caixa do supermercado. Então, aquela pessoa que trabalha no caixa do supermercado vai fazer um curso de administração. E ela faz o curso de administração Baratex, tá? Online. Quando ela terminar esse curso de administração Baratex, não vai ser o dono do supermercado que não deu a oportunidade dela para ela crescer. Ela não vai crescer, ela vai continuar no caixa, porque ela não aprendeu nada que preste naquele curso de administração Baratex. Ela tem um diploma, que aquele diploma não significa muito aprendizado. Então, valeu a pena para ela, deveria ter feito aquilo. Vamos pensar que ela gastou R$ 300 por mês. Agora eu vou te dar uma solução que ela gaste os mesmos R$ 300 por mês e ela vai crescer dentro do supermercado, vai melhorar, vai crescer em outras empresas. Essa pessoa vai investir os R$ 300 por mês para aprender a escrever bem, se comunicar bem em português, aprender Excel bem, e com isso ela vai conseguir crescer um pouco, se não muito, em relação ao que ela faz hoje. Uhum. Mas ela tem que aprender de fato português de verdade. Tem que aprender de fato Excel de verdade. E com R$ 300 por mês, ela vai aprender essas duas coisas bem rápido. E aí, com isso, ela consegue crescer dentro do supermercado, consegue arrumar um outro emprego, ou consegue arrumar um emprego melhor numa outra empresa. Com esse outro emprego, ela tem um aumento de renda. Depois,
ela faz alguma outra coisa, não sei, mas enfim, sei lá, vai fazer um curso de alguma coisa de análise de dados com Excel mais avançado, vai fazer um curso de alguma questão de data mine, qualquer coisa assim. E com isso ela vai ter novas oportunidades, vai crescer ainda mais. Ou talvez ela faz um curso de alguma questão financeira. E aí agora ela vai fazer um bacharelado numa instituição boa, séria, que vai dar de fato uma formação. Aí agora essa pessoa vai crescer profissionalmente. A mesma coisa no nível do mestrado. Assim, não adianta, não é só o papel. O mestrado, ele vai te melhorar quando ele é um mestrado de excelência. Certo. E eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta da Viviane. Uhum. Ela perguntou se ela tem que saber inglês para estudar, se ela precisa fazer algum teste de proficiência para ser aceita no mestrado. Não precisa fazer teste de proficiência. Quem sabe inglês e quer estudar inglês, nós temos opção para estudar também inglês. Então, nós temos algumas disciplinas que são ofertadas integralmente em inglês e essas são para pessoas que dominam inglês. Para as pessoas que querem estudar integralmente em português, tem também a opção de estudar integralmente em português em absolutamente todos os mestrados que nós temos hoje ofertados na UNPRA. Essa é uma dúvida bem comum que chega para nós, Uhum, até no WhatsApp, né? Se a pessoa sempre fala assim, eu tenho que saber alguma língua estrangeira, porque uhum, aqui no Brasil é comum. Então, assim, até a questão do processo seletivo, né, da Ambra é diferente de como é um processo seletivo mais comum ali no Brasil, de sim. instituições tradicionais, que você tem que fazer um Uhum. pré-projeto, que você tem que escolher lá um orientador, a linha de pesquisa, tem que ser aceito por aquele orientador, aceito por aquela instituição daquela forma ali, né, porque você tem que estudar aquilo ali que foi colocado pelo orientador, enfim. Então, fala um pouquinho, Alfredo, como é que funciona na Ambra, essa questão do projeto, se tem projeto, se não tem. Assim. Beleza, a gente entende que é um entendimento bem americano esse, né? Que a gente entende que no mestrado a pessoa ainda tem muito a aprender sobre conhecimento, ciência, pesquisa. Ela não sabe disso num nível adequado e elevado antes de fazer um bom mestrado. Então, esse é um entendimento da realidade. Então, a gente aqui na Ambra, nós não pedimos projeto ou intenção de pesquisa ou pré-projeto para ninguém. Nós queremos que as pessoas entrem aqui com a mente aberta para, ao longo do mestrado, encontrarem um problema de pesquisa que mereça uma dissertação de mestrado e eles vão fazer essa investigação séria com um orientador. E uma inversão que a gente faz aqui na Ambra é, quando a pessoa entra no mestrado, ela cursa uma série de disciplinas, aí a gente se reúne com ela e pergunta, você me diz qual é o tema que você quer pesquisar. Aí a pessoa fala, Alfredo, eu estou em dúvida entre isso e aquilo. Ou fala com a Camila, com alguém, estou em dúvida entre isso e aquilo. A gente fala, ok, por que você está em dúvida? Aí a gente vai investigando e a gente encontra um tema que, de fato, seja um tema que gera uma boa dissertação. Tá? Às vezes a pessoa ainda não tem um problema claro, aí a gente aloca um orientador para encontrar com essa pessoa um problema que seja um bom problema que gere uma boa dissertação de mestrado. E o orientador vai individualmente orientando essa pessoa. Então, nós vamos alocar o orientador de forma diferente, ou seja, ao invés de, vamos pensar assim, quando a gente entra, eu estudei na Universidade de Brasília. Então, quando eu fiz mestrado na UNB, eu tinha que fazer alguma adaptação para o meu orientador. Eu tinha que me adaptar um pouco. Claro, foi ótimo para mim, no meu caso ali, específico, mas os mestrandos precisam se adaptar aos interesses dos professores. Na Ambra, a gente inverte essa lógica. A gente, qual é o teu interesse? Me conta aqui qual é o problema que você quer. Esse problema aí, desse jeito ele não é um problema para um mestrado, mas talvez se a gente fizer esse ajuste aqui e olhar por esse lado, aqui nós temos um problema válido para pesquisar em mestrado. Pode ser desse jeito? A pessoa pode. Ok, então agora nós temos nesse tema professor fulano, beltrano e cicrano que pode te orientar. E aí a pessoa vai e convida um professor para orientar. Tá? Então a gente espera que a pessoa entre aqui com a mente aberta para, ao longo do mestrado, encontrar um problema que gere uma dissertação. E aí eu convido quem está vendo a entrar no site da Ambra, tem um menu Ambra, tem lá alumna, que são os mestres formados pela Ambra, e tem várias defesas de dissertação, vários textos de dissertação disponíveis na íntegra para você olhar. Uai, Alfredo, mas você não falou que tinha processo seletivo, então se a pessoa não tem que fazer um pré-projeto, como é que ela entra no processo seletivo? Boa, boa. O processo seletivo é o seguinte, a pessoa vai preencher, claro, uma ficha de inscrição, vai mandar o currículo,
acadêmico, currículo profissional, vou mandar um currículo profissional que a gente vai analisar. A pessoa vai fazer um memorial reflexivo, onde a gente tem um guia, um template, onde a pessoa vai estruturando ali, organizando, até para ela ter clareza no que leva ela a fazer o mestrado, quais são os objetivos dela, para a gente ter essa clareza também, saber se a gente tem como contribuir com isso. E depois disso, a pessoa paga uma taxa de inscrição e ela faz uma entrevista ali de 45 minutos individual via internet, também via Zoom, né? Então, uma entrevista com áudio e vídeo, 45 minutos. E ao final, se nós entendermos que aquela pessoa tem condições de fazer um bom mestrado, que aquela pessoa ou faz parte da elite intelectual e profissional, ou tem condições de fazer parte da elite intelectual e profissional na área, que a Ambra tem condições de ajudar aquela pessoa a chegar nessa elite, aí a gente oferece uma vaga no mestrado para ela. Se nós não oferecermos uma vaga, ou se nós não tivermos uma vaga, a gente devolve o valor da taxa de inscrição. Se a gente oferecer uma vaga, aí a taxa de inscrição foi para pagar o processo seletivo. Tá certo. Te peguei, hein? Fui Ah, entrando em um tema e daí acabei não. é. É bom que você está atento. E o José Luiz perguntou, eu acho que você até já Uhum. falou alguma coisa aqui, mas você pode responder para ele, se o mestrado da Ambra é para dar aulas. Dar aula é uma possibilidade pequena. O mestrado da Ambra ele serve para transformar você num profissional diferenciado, para nutrir o seu intelecto, para que você seja capaz de resolver problemas complexos da sociedade, para que com isso você vai ser uma pessoa mais desejada pelos seus clientes, pelos clientes da sua organização. Com isso você vai ser percebido como uma pessoa de mais autoridade, porque de fato você é uma pessoa de mais autoridade, você resolve problemas complexos e outras pessoas não resolvem. Você vai ser uma pessoa mais antifrágil no sentido de aumentar as possibilidades profissionais, as possibilidades de carreira que você possui, as possibilidades de fonte de renda que você possui. Então, com isso, você aumenta, vamos dizer assim, reduz a sua fragilidade. Então, o Taleb fala que fragilidade é relacionado com possibilidades. Quando você tem poucas possibilidades, você é muito frágil, né? E quando você tem infinitas possibilidades, você seria antifrágil. Então, o mestrado de excelência na Ambra, ele vai ampliar significativamente as suas possibilidades. Logo, ele te conduz no trajeto de antifragilidade. Ele vai ampliar as possibilidades de internacionalização de sua carreira. Então, imagine que você tem um conflito entre uma empresa brasileira e uma empresa chinesa. E eles querem resolver isso com arbitragem. E tem uma pessoa que fez um mestrado com uma ênfase em arbitragem aqui na Ambra, seja mestrado em Direito ou mestrado em Resolução de Conflitos. E a pessoa tem um título dos Estados Unidos. Então, essa pessoa vai ter muito mais chance. Uma pessoa que quer atuar no mercado mundial na área de compliance ou quer atuar como mediador aqui na Flórida. Enfim, o título dos Estados Unidos também vai ampliar significativamente as possibilidades de chances em carreiras. Então, o número de possibilidades aumenta muito, mas o principal é um conhecimento aprofundado, uma série de sinalizadores que te destacam, te diferenciam por ter esse conhecimento aprofundado e também apresentar para você, por que não, várias pessoas que vale a pena você conhecer e ter um networking de valor. Além de tudo isso, você também poderá dar aulas, tá? Mas mestrado não é um curso para dar aula. E aqui na Ambra, para quem quer dar aula, a gente tem ainda uma série de coisas que várias das melhores instituições do Brasil não têm. Então, se você for lá, institucionalmente falando, tá? Estou falando do ponto de vista de instituição, não do professor João da Silva, que fez um negócio isolado. Mas se você for na UERJ, na UFRJ, na USP, institucionalmente no nível de mestrado, eles não têm uma estrutura de estágio docente como a gente tem aqui na Ambra, onde a gente faz um estágio docente, coloca a pessoa para dar aula, mas não é coloca a pessoa para dar aula e joga lá, não. A gente dá um treinamento antes para a pessoa dar aula, dá um treinamento para a pessoa planejar a aula, dá um treinamento para ele pensar a disciplina, dá um feedback do que a pessoa fez, acompanha o que está sendo feito de fato, dá um feedback pedagógico, orientador. E a gente ajuda muito as pessoas que querem dar aula, seja dar aula presencial, seja dar aula na internet, seja fazer um curso no ensino superior, seja dar aula diversa. E a gente tem várias pessoas que já dão aula ou que se tornaram professores ou passaram a dar aula depois de fazer o nosso mestrado. Mas isso é um pedacinho, né, pontinha do iceberg. Legal. É isso aí. Tem muita gente que
mensagem para a gente, ou que conversa com a gente, que fala que um dos principais objetivos é lecionar. Esse talvez seja um Sim. dos principais objetivos do pessoal que, à primeira vista, vai atrás de um mestrado, né? Que Sim, procura um sim. mestrado. Então, assim, é importante É porque dizer há que essa não é só falácia isso. no Brasil, né? É, É porque há essa falácia, o mestrado é para dar aula. Não, o mestrado não é um curso sim, para dar aulas, ou não deveria ser um curso para dar aula, né? Mas, sim. enfim, mas tem isso, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das instituições que formam mestrado formam para trabalhar nas mais diversas áreas da sociedade, não só na academia, né? Sim, para o mercado de trabalho em si, né? Como um todo. E aí você falou sobre o mercado de trabalho americano e tal, então agora eu quero te perguntar, se uma pessoa faz um mestrado aqui na Ambra, ele é um Uhum, mestrado que ajuda a vir trabalhar nos Estados Unidos, já que é um uhum, mestrado americano? uhum. Como que é isso? Pô, ajuda significativamente. Então, a grande questão é quais são as suas alternativas. Você tem que sempre comparar as alternativas viáveis. Ok, você tem uma alternativa viável, mestrado da AMBRA. Comparar com o quê? Vamos pensar, se comparar com nada, ajuda infinitamente Muito. mais. Não é muito, é infinitamente com nada, tá? Agora, se eu for comparar o mestrado da Ambra com, eu vou fazer cursos livres na internet, ajuda absurdamente mais. Eu vou fazer o mestrado da Ambra com um mestrado, sei lá, vamos pensar em qual é o perfil, Natasha, vamos pensar em um advogado que está vindo aqui para os Estados Unidos, tá? Aí eu pergunto para a pessoa, você topa trabalhar em empresa nos Estados Unidos ou você, a pessoa fala, topo, ok. Então o que ajuda mais? O mestrado em Direitos Humanos da USP ou o mestrado da Ambra? Mestrado da Ambra. Mas absurdamente mais, porque se a pessoa fizer, por exemplo, o mestrado da Ambra na área de compliance ou o mestrado em Direito com ênfase em compliance, ela vai ter uma série de possibilidades profissionais aqui nos Estados Unidos que o mestrado lá em Direitos Humanos da USP não vai dar aqui nos Estados Unidos, na área de compliance. Então, assim, pense sempre comparar quais são as suas reais possibilidades e alternativas que você tem em mente. Você tem o mestrado da Ambra, ok, o que mais? O nada. Infinitamente o nosso mestrado ajuda. Estudar em livro sozinho. Absurdamente o nosso mestrado ajuda. Qual é a outra possibilidade que você tem? E aí compara o mestrado da Ambra com outra possibilidade real. E com isso a gente vai poder ajudar. Então, por exemplo, sei lá, teve uma pessoa que uma vez perguntou para mim assim, eu estou em dúvida entre fazer o mestrado da Ambra ou fazer o mestrado, era curiosamente na área de compliance, uma advogada brasileira que tinha mudado para Boca Raton, ou fazer o mestrado na Northeastern University. Eu falei, qualquer uma das duas decisões que você tomar vai ser muito bom para você, tá? Qualquer uma das duas. Qual é a diferença do da Ambra para o da Northeastern? Lá, o mestrado vai ser 100% em inglês, aqui você pode fazer 60% em inglês, 40% em português, tá? Ok. Nós temos o principal professor da nossa disciplina aqui, ele é vice-presidente e Chief Compliance Officer de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, enfim, o corpo docente da outra lá é um corpo docente de elite também. Muito bom, muito bom, muito bom. Não compara com o corpo docente de instituição qualquer. O nosso corpo docente também é muito bom. Corpo docente de elite também que não compara com o corpo docente de instituição qualquer. Então, as duas opções são excelentes opções. Eu lembro que essa conversa que eu tive com essa pessoa foi em 2020, tá? Nós estamos em que ano? 2024? O que a pessoa fez? Nada. Ela está querendo entrar no mundo do compliance aqui nos Estados Unidos, né? Ela tá até Enfim, hoje querendo. querendo entrar no mundo do compliance nos Estados Unidos. Enfim, deve estar comprando livro, assistindo coisa no YouTube, olhando influenciador de TikTok, alguma coisa assim. Mas se ela Legal, tivesse feito mestrado na Ambra, legal, mas certamente ela já aí, teria entrado. e aí assim, eu vou agora fazer a pergunta de uma outra forma, tá? Uhum. Se eu fizer um mestrado com vocês, eu posso trabalhar legalmente nos Estados Unidos porque eu fiz um mestrado americano? Tá, não, aí é uma outra história. Trabalhar legalmente nos Estados Unidos, você tem que pedir alguma forma de trabalho para o governo americano. Aí você tem que ligar para um advogado de imigração, não é o Alfredo, e o advogado de imigração vai verificar a sua possibilidade de você vir legalmente trabalhar nos Estados Unidos. Agora, uma pessoa que tem condições de estar aqui legalmente, o mestrado da Ambra vai ajudá-los absurdamente. Sim, então fazer um mestrado, né, não garante. Fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos ou fazer um mestrado na Ambra não garante uma vaga de emprego nos Estados Unidos, né? Isso Exatamente, isso é, aí não.
Tem muita gente que pergunta isso, Da né? Não mesma sei. forma que se alguém sair do Paraguai e for estudar na USP ou na Universidade de Brasília, a pessoa também não vai ter uma vaga de emprego no Brasil, apesar de ter um bom mestrado. É, as minhas perguntas eram essas, acho que eu não tenho mais. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que perguntou. Não. Tem mais alguma coisa para falar, Alfredo? Ah, Das Paixão, acho inscrições do. que. Ah, tá, de inscrições. Então a gente tem inscrições até sexta-feira agora, não é isso? Que dia Isso, que encerra? dia 26 de julho, encerra as inscrições para o processo seletivo, né, dos cursos de mestrado. Então, quem A turma está começa em 12 12 de de agosto agosto, de 2024. porque a Então gente precisa de ali. um tempo para fazer todo o processo seletivo que o Alfredo já explicou, né? Que tem várias etapas. Então não é assim, me inscrevi na sexta, na segunda já tô lá, né? Uhum, Então, quem tem interesse aí, entre em contato conosco, né? Então, até dia 26 de uhum, julho a gente está recebendo as inscrições. Dá para entrar em contato conosco pelo site, pelo WhatsApp, aqui pelo Instagram, manda uma direct message. uhum. Tem o link da bio ali também, ele direciona, né, pro WhatsApp. Então não tem desculpa. Tá interessado e quer perguntar, manda pra gente. Mas agora eu vou falar de novo, que nem eu falei semana passada. Aguarda um pouquinho, porque a gente tem um fluxo muito grande de mensagens que chegam, né, todos os dias e a gente tenta atender ali o mais rápido possível, mas o atendimento ele acaba ficando assíncrono porque a gente não consegue dar conta de responder todo mundo rapidinho ao mesmo tempo, né? Então, manda mensagem, manda nome, manda um e-mail, diz lá o que está querendo saber, que a gente já entra em contato, liga para você, conversa, enfim. Não é isso, Alfredo? Exatamente. Eu acho que a dica é essa. Olá, meu nome é fulano de tal, meu e-mail é esse. Eu vi que vocês têm mestrado em não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu atuo como tal, tal, tal coisa. E eu gostaria de saber, faz as suas perguntas e aí, assim, aguarda um pouquinho, alguém da equipe da Natasha vai atenciosamente olhar e vai responder numa ordem que essas mensagens chegam, elas são sempre respondidas. Então a gente agradece a sua compreensão e paciência. É isso aí. Mais alguma coisa, Alfredo? Olha, fizemos rápido, não sei, no tempinho, hein? Enfim, Falta 3 minutinhos. então, Natasha, o que eu diria para a pessoa é: o mundo é muito competitivo. Tá? Então, você é um campeão, você lutou muito para nascer. Tá? Tem um texto meu, Você é Campeão, que eu escrevi na internet. Dá uma olhada lá para você ver a probabilidade de você nascer como você nasceu. Ganhar na Mega Sena fica fácil, perto da probabilidade de você nascer como você nasceu. Então, você lutou muito para nascer. E o mundo precisa de pessoas que tenham capacidade de resolver problemas complexos. O mundo não precisa de pessoas que façam passo A, B, C, ou seja, receita de bolo, conhecimento raso ou superficial. Não, o mundo cada vez mais precisa de pessoas que conseguem resolver problemas complexos. Por quê? Porque esses aqui, desse espaço raso, a inteligência artificial resolve. A automação industrial já resolveu lá no passado várias coisas. E cada vez mais elas estão sendo resolvidas de forma automática. Então, temos que desenvolver o nosso intelecto para nos tornarmos competitivos. Encontre as suas reais alternativas. A Ambra é uma alternativa para mim? Eu tenho tempo, eu tenho interesse, eu tenho capacidade financeira, tenho os pré-requisitos mínimos? Sim. Quais são as outras alternativas que eu tenho? Essas aqui. E só escolha uma se for realmente uma de excelência. Sendo de excelência, pode ser na Ambra, ou pode ser em várias outras instituições. Eu citei aqui o nome, por exemplo, da USP, da UNB, são todas boas instituições. Eu contei o exemplo lá da USP, que o mestrado da Ambra é mais interessante naquele contexto, para aquele caso. Tá? Mas, obviamente, o mestrado da USP é muito bom. Tem vários professores que fizeram mestrado, doutorado na USP aqui. Então, escolha uma instituição boa, que vai te ajudar a desenvolver para você entrar na elite e manter-se na elite intelectual e profissional. Não perca por nada, né? É, Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alfredo. Nos vemos por obrigado. aí. Tchau, tchau.